dia. A nossa aula hoje é leitura, interpretação de texto e nós vamos trabalhar também morfologia, classe de palavra, especificamente com o advérbio. Tá ok? Bem, como eu já afirmei, o advérbio é uma classe de palavra, é uma das 10 classes de palavra. E o advérbio, ele modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, indicando sempre uma circunstância, tá ok? Primeiro eu vou mostrar para vocês como acontece dentro da frase, depois eu vou mostrar os tipos de advérbio, certo? Então preste atenção na frase. Ela saiu. Nós temos aqui um sujeito ela e um predicado saiu. Essa frase está completinha. Mas eu posso modificar o sentido desta frase, tá? Quando eu me refiro ao verbo. Então, se eu coloco assim, ó, ela não saiu, o não é um advérbio que modifica o verbo sair. Se eu falo que ela não saiu cedo, olha, notem que o cedo está modificando, está restringindo a condição da pessoa sair ou não sair em um determinado momento. Ela não saiu ou saiu tarde, ou de manhã, ou à noite. Ela saiu cedo. Então, esse cedo aqui é advérbio de tempo. Então, eu já tenho aqui dois advérbios, o de negação e tenho o de tempo. Então, notem que o cedo também se refere ao verbo sair, certo? Então, eu tenho duas palavrinhas aqui que indicaram circunstâncias diferentes, né? Então, ela não saiu cedo para o trabalho. Então, para o trabalho indica o local, o destino dessa pessoa. Então, eu vou botar aqui, saiu cedo para o trabalho. Para o trabalho é o local que a pessoa está indo. Então, é advérbio de lugar. Se eu tenho a frase, o cão é branco. O cão é branco. Branco é um adjetivo, certo? Se eu falo, o cão é muito branco, eu estou intensificando a cor, a qualidade do cão. Então, muito é advérbio de intensidade. Intensidade, tá? Então, notem vocês que o advérbio, ele dá uma circunstância qualquer se referindo ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio, tá? Se eu botar aqui, ela não saiu muito cedo, eu tenho muito, novamente, só que aí ele vai se referir a um outro advérbio, que é a palavra cedo. Então, o advérbio, ele se refere ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio. Acrescentando que o advérbio é uma classe de palavra invariável. Ele não vai flexionar em gênero, em número, para não complicar a nossa vida. Então, que ele é uma classe de palavra invariável. É claro que o advérbio, ele também pode ser locução adverbial. Locução adverbial é quando eu tenho mais de uma palavra na condição do advérbio. Então, toda vez que eu tiver a palavra locução, eu já sei que é mais de uma palavra, tá? Então, locução verbal, 2 ou mais verbos. Locução adjetiva,
duas palavras na função do adjetivo. Locução adverbial. No caso, locução adverbial são duas palavras na função do advérbio. Tá ok? Agora eu vou apresentar para vocês aqui os advérbios, as classificações que eu tenho, certo? O advérbio, ele pode ter essas classificações aqui. É claro que no nível que vocês estão estudando, que nós estamos estudando, tá? O advérbio pode ser de afirmação. Sim, realmente, certamente, deveras. De dúvida. Talvez, porventura, acaso, quiçá. De intensidade. Bastante, bem, demais, mais, menos e etc. De lugar. Abaixo, acima, lá, ali, longe. De modo. Assim, bem, devagar, depressa e a maioria das palavras que terminam em mente. De negação. Não. Negativo. De tempo. Agora, ainda, amanhã, cedo, tarde. Bem, essas palavras que eu falei para vocês aqui, elas são palavras invariáveis. E como eu já disse, são advérbios. Tá ok? Vamos começar com a interpretação de texto, né? O exercício de número 129, que a gente já está trabalhando, né? Então, nós temos aqui dentro desse texto alguns advérbios que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá. Bolinha de gude. É um fragmento. Isso aqui é somente parte de um texto. Essas nossas amiguinhas são bem velhas. Como a gente sabe, pedras preciosas em formato de bolinhas foram encontradas no túmulo de uma criança que viveu há 5.000 anos no Egito. Dá para acreditar? E não para por aí. O jogo de bolinhas de gude era tão popular no Império Romano que o próprio imperador Augusto parava na rua para assistir às disputas. E você sabe de onde vem o nome gude? Gude era o nome dado pelos romanos às pedrinhas lisas e redondinhas encontradas nos rios. Aqui nesse texto, antes de passar para o nosso questionário, né, objetivo, eu vou mostrar uma coisinha aqui, olha. Essas nossas amiguinhas são bem velhas. Velhas é adjetivo e bem se refere a velhas. No caso, intensificando, né, a qualidade de ser velhas. Então, advérbio de intensidade. Já no final aqui, lisas e redondinhas, encontradas nos rios. Nos rios indica o lugar onde as bolinhas foram encontradas. Tá ok? Então, nós temos aí dois advérbios, um no início e outro no final. É claro que no final, como locução adverbial. No trecho, dá para acreditar? O ponto de interrogação é usado com a intenção de A, B, C ou D. Questão 130. Puxa, Cebolinha, ficou muito legal esse papel de parede que você colocou no seu quarto, mas só está faltando uma coisa para ficar perfeito. O quê? É você lembrar onde fica a porta. O que torna o texto engraçado é o fato de A, B, C ou D. Aí é para vocês perceberem novamente que há um advérbio dentro do primeiro quadrinho, ó. Muito, se referindo a legal. No seu quarto, que indica o lugar. Tá? Então, muito intensidade e no seu quarto lugar. Marquem aqui A, B, C ou D em relação à semântica do texto. E vamos dar continuidade, certo? Agora, isso é um trabalho para o Super Cebolinha.
meu herói. Em meu herói, o ponto de exclamação, que é um crítico. O que é um crítico? Crítico dentro do texto são todos os sinais que não são letras. Então, se você tem um ponto, uma exclamação, uma interrogação, um cedilha, um tio, uma vírgula, né? Todos esses outros quesitos que aparecem, itens que aparecem dentro de um texto escrito que não são letras, A, B, C, D, E, F, tudo isso são chamados de críticos. Então, aí, em relação ao ponto de exclamação, que é um crítico, vocês vão responder A, B, C ou D. Bem, dando continuidade, oi, Magali, quer tomar um sorvete? Tomei. O fato responsável por gerar o humor da tirinha é A, B, C ou D. Dando continuidade, próximo texto. Item 133. Crianças de Jardim Gramacho conhecem o autor Raul Gazola. Com o objetivo de arrecadar donativos para alunos das creches e centros de atendimento à criança caxiense, o autor Raul Gazola esteve nesta quarta-feira, 20 de outubro, nos centros de Jardim Gramacho e Xerém para conhecer o projeto CAICS e interagir com as crianças. A iniciativa faz parte do projeto Andanças da Alegria, que marca a Semana da Criança na Secretaria Municipal de Educação. Para a integração da criança em atividades culturais, todos os alunos da rede municipal vão assistir a um stand-up solidário com Raul Gazola e Maurício Manfrini, dia 25 de outubro no Teatro Raul Cortez, cujas entradas serão revertidas em donativos para as crianças dos CAICS. A rotina de cerca de 150 alunos dos centros de Jardim Gramacho e Xerém foi transformada com a chegada do autor Raul Gazola. As crianças foram surpreendidas com a visita inesperada e aproveitaram para conhecer o ator, que se mostrou encantado com o trabalho voltado para combater a desnutrição de crianças de 1 a 5 anos em Duque de Caxias. Bem, nesse texto aqui, a gente percebe que ele tem alguns advérbios ou locuções adverbiais, como eu já disse para vocês. Então, aqui nós temos, dentro do texto, 20 de outubro, que indica o quê? O tempo. Quarta-feira, que indica o quê? Também o tempo, o momento, que são advérbios. Jardim Gramacho, Xerém, são o quê? Os lugares. São advérbios de lugar, dentro do texto. Nos centros de Jardim Gramacho e Xerém. Tá ok? Então, indicam o lugar. O uso das aspas no trecho Andanças da Alegria representam o quê? A, B, C ou D. E vamos para o próximo texto. O que aconteceu? Agar prometeu a Helga que não poria os pés num bar durante um mês. Salta 2 cervejas, Harry. Bem, aqui vocês percebam que ele tem alguns advérbios nesse quadrinho aí, no segundo balão. Então, não, que indica negação. Num bar, que indica lugar. Durante um mês, indica tempo. Então, percebam que o advérbio ele é essencial para o sentido de alguns contextos. Tá ok? Sem o advérbio, algumas informações ficam
incompletas. Mas vamos à pergunta mais objetiva. O humor da tirinha se estabelece principalmente, marquem A, B, C ou D. E vamos ao texto seguinte. Bem, nesse texto aqui, os vampiros estão chegando. Item 135. O sangue de muita gente congela só de pensar em vampiros. Aliás, é disso mesmo que esses seres se alimentam. Eles são pálidos feito cera e têm caninos bem longos. Sabe por quê? Para cravar os dentes no pescoço de suas vítimas e sugar até a última gota de sangue. Mas a coisa não termina aí. Quem é mordido por um vampiro se torna um deles. Para esses seres, não há coisa pior do que a luz do sol. Ao primeiro raiar da luz, voltam os caixões para descansar. Apesar de poderosos, os vampiros têm seus pontos fracos. Eles não suportam alho, água benta e crucifixo. Os vampiros surgiram na Transilvânia. Eles não existem, mas essa região sim. Fica na Romênia, onde teria nascido o Drácula. Corrijam, por favor, Drácula, substantivo próprio, com letra maiúscula. O mais famoso deles. Se você é do tipo corajoso, que tal ir para lá nas próximas férias? Aqui dentro desse texto nós temos alguns advérbios, mas vamos fazer uma revisãozinha das classes de palavras que a gente já estudou. O artigo, sangue, substantivo, o D ainda não estudamos, mas é preposição, tá? Muita, aqui pronome, que se refere a gente, que é substantivo. Congela, verbo, só, ainda não estudamos, D também não, tá? Pensar, verbo, em, não estudamos. Então, em e de são preposições e vampiros substantivo. Tá ok? Então, aliás, é disso mesmo que esses seres se alimentam. Então, dentro do texto, caninos bem longos, bem, advérbio de intensidade, não advérbio de negação. Tá? Bem, dando continuidade. No trecho, se você é do tipo corajoso, que tal ir para lá nas próximas férias? Olha, nas próximas férias indica o quê? Tempo. E lá indica lugar. O ponto de interrogação tem como finalidade A, B, C ou D. Item 136. Leoa escala árvore para tirar cochilo. Uma leoa escolheu um lugar bem inusitado para tirar soneca. Sweep, ou ervilha doce, na tradução mais próxima para o português de 4 anos de idade, transformou em hábito o hábito de escalar árvores em Longleat Safari Park, um zoológico em Wiltshire, na Inglaterra, e lá passar horas descansando em meio aos galhos. De acordo com os funcionários do zoológico, o animal não costuma representar perigo aos pássaros que transitam na árvore. Ele quer apenas tirar um cochilo mesmo. Notem vocês que dentro do texto nós temos bastantes advérbios de lugar. No texto, os parênteses são utilizados para parênteses, tá? A, B, C ou D. Bem, próximo texto, item 137.
Quero comprar uma espada. Aceita a velha como parte do pagamento? Depende. Ela cozinha bem? Ele está se referindo à espada dele. Bem, então, vocês notem aí que ele fala: quero comprar uma espada. Aceita a velha como parte do pagamento? Então, notem vocês que velha, pensar como adjetivo ou como substantivo, né, pode fazer a diferença na hora de perceber o humor. Tá? Então, esse a aí determina o substantivo, né? Só que velha aí é adjetivo. Então, qual o termo que ficou subentendido? A espada. E não a velha, que é a qualidade da senhora que está com ele, que é a esposa dele. A tirinha é engraçada porque A, B, C ou D? Percebam a importância de você saber a classe de palavra na questão semântica, ou seja, na interpretação de algumas questões. Banquete. Item 138. Na minha casa de vento tem chá de chuva, bolo de neblina e empadão de pensamento. Na minha casa encantada tem macarronada de nuvem e pastel de trovoada. A sobremesa é transparente na minha casa de vento, sorvete de orvalho, pavê de faz de conta e torta de tempo. Ruim ou bom não importa. Você quer jantar comigo? No trecho, você quer jantar comigo? O ponto de interrogação tem o efeito de A, B, C ou D. Vamos à próxima questão. Bem, isso aí é para a gente pensar, né? Um texto erudito, né? Um texto bastante clássico e um texto mais popular. Para a gente ver a diferença. Para poder interpretar a língua, você tem que saber sentidos e semânticas, ou seja, de acordo com o contexto. Então vamos lá. Decifre as palavras difíceis do hino nacional para cantar direito no 7 de setembro, que já passou. A letra do hino nacional tem 101 anos, a melodia 188. Escrito em 1909 por Joaquim Osório Duque Estrada, o texto apresenta um vocabulário rebuscado, difícil, e as frases nem sempre são escritas na ordem direta. Logo de cara, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado. Nota-se uma forte inversão da ordem natural das palavras. Quer ver como fica o começo do hino, se desentortarmos a frase? Vamos lá. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Melhorou um pouco, não? Na verdade, falta a segunda parte, que é o vocabulário. Plácida quer dizer calma. Brado retumbante significa grito forte que provoca eco, que ecoa. Pronto. Agora está claro, não? Bem, que tal traduzirmos algumas das palavras difíceis do texto? Vamos lá. Raios fúlgidos são raios que brilham. Penhor significa garantia. Em teu seio, opa, nada de achar que se fala de... Calma, gente. Significa em teu interior. Impávido colosso significa colosso, gigante, destemido, que não se abala. Fulguras, ó Brasil, florão da América, significa brilhas, ó Brasil, como a grande flor da América. O trecho. Agora está claro. Não. A pontuação é a parte destacada. A pontuação e a palavra destacada representam uma afirmação
negação, surpresa ou escolha? Notem que ele pergunta a pontuação e a palavra destacada, que é o advérbio não, que a priori ele significa negação, mas vamos pensar na entonação que você pode dar a uma palavra dentro do texto, que ela pode ser justamente o seu inverso, tá ok? Então, não indica a afirmação, negação, surpresa ou escolha. Questão 140, motivo. Texto de Cecília Meirelles. Motivo. Eu canto porque o instante existe, a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Bem, para fazermos a questão sobre o texto, no trecho, irmão das coisas fugidias, percebe-se que o narrador não é narrador, é eu. Marquem A, B, C ou D. Item 141. Água no copinho plástico? Tô fora. Você é adepto da campanha da caneca no escritório ou passa o dia bebendo água em copos de plástico? Pois é. Quem diria que um ato tão corriqueiro e essencial poderia se transformar num atentado à beleza e o bom senso? Sim, produzir lixo a cada 4 ou 5 goles da água é de engasgar. Mas até quem diga que não tem problema, o copo vai para a reciclagem. Mas, gente, se dá para evitar o consumo e a geração de lixo, por que ficar brincando de fazer castelinho de plástico? Que tal lançar a campanha da caneca no seu trabalho? Cada um leva de casa uma caneca ou cerâmica, vidro, plástico, ágata, sei lá, e mata a sede sem produzir lixo. Simplesmente indolor e muito civilizado. Que a gente tem essa prática também na escola, agora principalmente, né? Porque a gente tem que ter os nossos próprios objetos de uso. E ficar descartando tudo, a gente acaba poluindo mais o nosso planeta. No trecho, água no copinho plástico, tô fora. A expressão em destaque, tô fora, revela uma linguagem. Notem que numa linguagem mais formal, nós temos estou fora, né? Estou, aí o autor botou tô fora. A linguagem é infantil, culta, informal ou regional? Bem, é interessante que você faça uma pesquisa mais aprofundada sobre o advérbio e os tipos de advérbio. E depois dessa pesquisa, você tentasse encontrá-los dentro de textos. Você pode destacar a frase, né? E sublinhar, no caso, o advérbio. E quando do retorno, a gente pode tirar todas as dúvidas de vocês. Tá ok? Tenham uma excelente semana. Façam os exercícios com bastante cuidado. E bom trabalho, gente. Fiquem com Deus.